bem, no que diz respeito ao petróleo, antes de mais, o petróleo tem uma forte correlação com o dólar, é uma forte correlação inversa. Normalmente é essa correlação que se verifica. No entanto, volto a dizer, e tal como o ouro, não é eu diria, uma correlação absolutamente linear e permanente. Pode haver situações em que, de facto, não é. Essencialmente, eu diria que durante a década de 2000 existiu essa correlação. Obviamente, tudo depende de como estão a evoluir a curva de taxa, ou estará a evoluir a curva de taxa de juros do dólar e a expectativa que está no mercado, porque pode acontecer que se o dólar estiver com uma curva de taxa de juros portanto ascendente, não é? Que se torna mais vantajoso para os investidores de terem dólares e se a economia estiver a recuperar, o petróleo também terá mais procura e, portanto, a verdade é que o petróleo pode também, efetivamente, continuar a valorizar numa conjuntura em que o dólar está a valorizar. No entanto, historicamente, a correlação é inversa. O petróleo também é uma excelente alternativa de diversificação, portanto, nós podemos ter exposição a um setor, ao setor das petrolíferas, empresas que exploram petróleo. Enfim, podemos negociar, imaginemos, numa perspectiva também de hedging, enfim, imaginemos que nós estamos a negociar, portanto, com ações de petrolíferas, por exemplo, estamos a comprar Galp, Repsol, Total, etc. Podemos fazer uma cobertura do risco, porque são empresas que têm uma correlação muito grande com a oscilação do preço do petróleo. E, portanto, se nós tivermos comprados dessas empresas e shortarmos petróleo, portanto, apostarmos na queda do petróleo, podemos dessa forma minimizar, no fundo, o nosso risco, basicamente. Depois, numa perspectiva de especulação, o petróleo é das matérias-primas que mais correlação tem com o ciclo económico e com o momentum, no fundo, da economia e como a economia está. E, portanto, se a economia está a crescer e se há bons indicadores económicos, é muito natural que o petróleo, portanto, se continue a valorizar. E depois sabemos que a tendência de longo prazo é de subida. Porquê? Porque é um recurso esgotável. Já se sabe que, enfim, não haverão muito mais anos em que teremos o petróleo disponível, e também se sabe que é muito difícil, ou cada vez mais difícil, ir-se buscar petróleo, enfim, que esteja à superfície. Já neste momento já se tem que perfurar até muito fundo para que se conseguir encontrar boas fontes de petróleo. Daí que enfim, seja, eu diria, cada vez mais provável que o petróleo comece a escassear. Pode não ser já, obviamente, não estou aqui a ser fatalista, mas a verdade é que é um recurso esgotável e a tendência é de subida. Uma curiosidade que podemos explorar é o diferencial de spreads entre o WTI, portanto o Light Crude, e o Brent. Tipicamente o WTI costuma ser mais barato, cerca de 1 ou 2 dólares, que o Brent. Portanto, historicamente, é isso que acontece, 1, 2, 3 dólares. Devido, enfim, à melhor qualidade, tem maiores custos de transporte, enfim, o preço do petróleo depende essencialmente da qualidade e da localização. E, portanto, o Brent acaba por ser um tipo de petróleo que responde mais a tensões geopolíticas no Médio Oriente e África, enquanto o WTI, o Light Crude, não é, dos Estados Unidos, reage mais a notícias sobre os mercados acionistas norte-americanos, como é que está a evoluir a economia, uns inventários que são conhecidos mensalmente, enfim, a época de furacões, etc., também influencia bastante. E, portanto, se encontrarmos a oportunidade certa, podemos negociar o spread destes dois contratos. Basicamente, a ideia é, por exemplo, comprarmos Light Crude e vendermos Brent, e dessa forma nós estamos a eliminar a direcionalidade do preço. Não nos interessa para onde é que o preço vai evoluir, a única coisa que nos interessa é que o spread vá diminuir. A verdade é que, se historicamente o spread tem estado na casa de uns 2, 3 dólares, atualmente está nos cerca de 26 dólares.
Portanto, se olharem para o preço do Brent e do White Crude, vão chegar à conclusão que o preço do barril está completamente desfasado na casa dos, portanto, como eu estava a dizer, 26 dólares atualmente, e isso é uma oportunidade para a qual estamos a alertar, e podemos perfeitamente comprar um e vender o outro, e dessa forma apostar que o spread vai, entre os dois preços dos barris, vai diminuir. Quais é que são então os drivers do preço? Desde logo a procura, não é? Também está correlacionado com o ciclo económico. O que eu referi para o ouro aplica-se também no petróleo, na perspectiva dos mercados emergentes, da própria China. Cada vez temos melhores condições de vida enfim, no Brasil, na Rússia, na Índia e na China, e portanto são mais pessoas que também vão querer guiar, ter o seu carro, ter o seu... Portanto, a sua forma de transporte, também vão querer ter eletricidade, aquecedores, etc. Tudo isso vai consumir mais petróleo. As reservas, obviamente, já tinha referido, nomeadamente os inventários que são conhecidos mensalmente são muito importantes. Os custos de produção também influenciam diretamente o preço. Obviamente, cada vez está mais difícil nós irmos buscar petróleo. Depois, as decisões da OPEP, portanto, a OPEP, enfim, é um cartel, não é? Portanto, dos países produtores de petróleo, e tenta controlar, portanto, a produção de petróleo em função do nível do preço. Se o preço está muito alto, aumenta a produção. Se o preço está a baixar muito, corta a produção de forma a haver menos oferta e o preço subir. Convém estarmos atentos, quem negocia petróleo, às decisões também da própria OPEP. Depois, tensões, guerras políticas. Recentemente temos a experiência no Médio Oriente, com os vários países do Médio Oriente e as revoluções no Médio Oriente, etc. Obviamente também as energias alternativas, ainda não chegamos ao ponto em que as energias alternativas são portanto, uma alternativa válida, que justifiquem portanto, o financiamento destas energias, mas certamente não faltará muito em termos de facto a possibilidade de enfim, ter outra fonte de energia mais barata, no fundo, não é, que o petróleo. Como é que nós podemos negociar petróleo? Portanto, desde logo também através de futuros e opções, através de ETFs, através de fundos de investimento, ações e empresas do setor. Corremos exatamente o mesmo risco de estar enfim, a negociar portanto, portanto, em ações e a correlação que existe dessas ações com o restante mercado acionista, e a negociação também funciona por ponto. Portanto, se negociarmos o White Crude, imaginemos que o White Crude está nos 90 dólares, a negociação é por ponto. Se eu negociar um contrato normal, negocio a 10 dólares por ponto. Portanto, a cotação estará 90,35, não é? 90 dólares e 35 cêntimos. Se passar 90,35 para 90,36, então se eu estiver a negociar um contrato normal, eu ganho 10 dólares se tiver comprado, perco 10 dólares se tiver vendido. Obviamente depois também tenho um mini contrato a 5 dólares, é metade essencialmente. As margens já estão padronizadas e são aquelas que vêm ali. Portanto, para um contrato normal em Brent são 4.000 dólares, para um mini contrato são 2.000 e para um contrato normal em White Crude são 2.000 dólares e para um mini contrato 1.000 dólares. Obviamente depois temos também a possibilidade de negociar o White Crude a 1 euro ao ponto. E é aqui que eu julgo que, enfim, temos aqui um contrato também bastante interessante para a maioria das pessoas que queira negociar petróleo, exatamente porque eu posso negociar a 1 euro ao ponto e, tal como o ouro, também permite uma flexibilização muito grande relativamente à forma como eu posso negociar, e, enfim, no fundo, ao tipo de carteiras de clientes que podem aceder a este contrato. Mas a negociação funciona por ponto, também é muito simples de negociar. Posso comprar ou abrir uma posição a comprar na perspectiva de que suba, ou vender na perspectiva de que deixa, e se o preço descer, obviamente, e se eu fechar a posição, eu ganho essa diferença. Portanto, também queria chamar a atenção para isto. Para terminar, apenas uma curiosidade. Existe enfim, um rácio, que é o rácio
ouro-petróleo, que é calculado da seguinte forma: o preço do ouro por onça a dividir pelo preço do barril de crudo. Não é? Portanto, essencialmente, se nós tivermos uma divisão atual, 1800 a dividir por 85, dá-nos cerca de 9, enfim, 10 por aí. Aquilo que nos diz, ou, historicamente, aquilo que nos diz portanto, este gráfico, ou aquilo que a história nos diz é o seguinte: nós temos oportunidades portanto, oportunidades de compra quando portanto, oportunidades de compra quando o preço, ou este rácio, está abaixo de 10, portanto, essencialmente entre 8 e 10, e temos uma oportunidade de venda quando portanto, o rácio está acima de 20, eu diria que acima de 20. Mas isto é uma oportunidade de compra, portanto, para o ouro, basicamente são as conclusões. A oportunidade de compra para o ouro quando o rácio ouro-petróleo está a 10 barris ou abaixo, a oportunidade de venda quando o rácio está a 20 barris ou acima. Bem? Portanto, eu obviamente não calculei exatamente quanto é que isto me ia dar, mas posso-vos adiantar que se nós fizermos 1800 a dividir portanto, por 85, nós temos 21,17. 21,17 está acima de 20, portanto, uma oportunidade de venda para o ouro. Enfim, quererá dizer, não sei bem se será uma oportunidade assim tão certa, especialmente tendo em conta o momento atual e o que se passa, mas a verdade, ou que historicamente o que se passa é isto. E, obviamente, neste momento é verdade que está um rácio muito alto, mas pode ainda ficar mais alto e podemos ter um spike até 30, como verificaram historicamente. E pronto. Em traços gerais, o que é isto? Como sempre, agradeço a vossa atenção. Se necessitarem de algum esclarecimento adicional, estamos disponíveis através do 800 814 763. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.